Olá pessoal, eu vou responder aqui a um inscrito, o Alan Gonçalves, certo? Ele deixou nos comentários a seguinte pergunta, a seguinte dúvida. Ele deu entrada no requerimento, o requerimento dele, o processo dele, graças a Deus, já foi deferido, aprovado pelo INSS. Portanto, ele sabia, né, de um determinado valor que ele tinha direito ao receber, né, os atrasados, e quando ele recebeu unicamente o equivalente àquele mês, certo? O valor, no caso, que ele tinha direito ao salário do mês, e não recebeu o atrasado, e ele buscou informações, e segundo o INSS, segundo alguém lhe falou que ele não tem nada a receber, não tem direito a atrasado. E ele sabe que tem. E ele me perguntou o que fazer, certo? Bom, eu vou começar aqui a mostrar para vocês o que são atrasados do INSS e quem tem direito, certo? Quando a gente passa a ter direito aos retroativos, aos atrasados aí do INSS, por causa de um processo, por causa de um requerimento, de um benefício que você dê entrada aí no INSS, certo? Bom, como já é do conhecimento de todos, quando você dá entrada em um benefício, em um requerimento, que seja aposentadoria, que seja pensão, que seja BPC-LOAS, certo? Passou de 45 dias, você passa já a ter direito em atrasados. O que é atrasado? É aquilo que você deveria estar recebendo e não está por causa que o seu benefício não foi julgado pelo INSS. Você não teve ainda a resposta, a conclusão final, que seu benefício foi deferido, certo? Aprovado ou indeferido, negado. Se foi negado, você vai tomar aí outras providências. Se foi aprovado, você vai receber ali o valor, né, que está atrasado. Significa, você deu entrada no seu benefício hoje e levou 6 meses, você vai receber aquele benefício do valor do mês que você irá sacar no dia que seu benefício foi aprovado, que você recebeu a carta. Na carta vem estabelecendo a data no qual vai ser ali liberado o seu saque, para saque, certo? O banco, né? E outras informações importantes do segurado que vem aí nessa carta de concessão de um benefício, certo? Mas o que acontece? Você, além de receber o que você vai receber naquele mês equivalente, por exemplo, a 1.045, você vai receber todo o tempo que demorou para você receber aí durante esses 6 meses. Então, você vai ter R$45, que é equivalente àquele mês, mais o atrasado de 6 meses desde o dia que você deu entrada no seu benefício e completou 45 dias sem obter resposta para o segurado, certo? Então, nesse caso, o Alan Gonçalves, ele deve buscar, ligar ou agendar um atendimento de forma presencial no INSS para entender o porquê ou qual a explicação que o INSS tem para que ele não tenha recebido esse atrasado. Ou ele deve buscar a orientação de um advogado previdenciário para esse advogado informar a ele o que ele deve fazer para rever aí esses valores, certo? Mas vamos ler aqui um pouquinho para que vocês entendam aí qual é o direito de um segurado, certo? Bom, o que são os atrasados do INSS? São os valores retroativos acumulados aos quais o cidadão tinha direito e que não foram pagos pelo INSS, certo? Em geral, eles são diferença entre o dinheiro que o segurado deveria estar recebendo e que, por algum motivo, não houve o pagamento. No caso, como eu já expliquei, passou de 45 dias, o INSS não julgou o seu processo, você não tem nenhum resultado ainda, nenhuma resposta
Então, a partir de 45 dias, começa a contar esses retroativos, esses atrasados, certo? Tem pessoas que chegam a receber aí 2.000, 3.000, 4.000, R$ 500, R$ 1.000. É de caso para caso, porque depende de cada processo e o tempo que ele levou no setor administrativo do INSS, certo? Bom, quem tem direito, certo? Vamos ver agora. Quem tem direito? Todo cidadão que pede a concessão ou a revisão de um benefício previdenciário e obtém vitória, tem direito de receber os atrasados. Eles são devidos na concessão. Se houver demora para dar uma resposta e na revisão, quando são calculadas as diferenças entre um benefício que o INSS estava pagando e o benefício de valor correto ao qual o trabalhador tem direito. Então, você tem direito nesses retroativos, nesses atrasados, tanto quando você dá entrada no requerimento e passa dos 45 dias, também como quando você pede a revisão do seu benefício, né, que você tem aí valores maiores a receber, certo? Então, nesses dois casos. Como é feito o cálculo nesse caso? O dinheiro retroativo começa a contar a partir da DR. O que é DR? Data de entrada do requerimento, a partir do dia que você deu entrada no seu requerimento. Por exemplo, hoje. Hoje não, que hoje é sábado. Vamos dizer segunda. Hoje é 5, domingo 6, segunda 7. 7. Você deu entrada no requerimento no dia 7 de dezembro. Aí completou, né? Deu 20 de janeiro, por exemplo, e você não teve resposta nenhuma do INSS. A partir dessa data, começa a contar aí os retroativos atrasados que você vai ter direito quando o seu benefício for aprovado, for deferido pelo INSS, independentemente do tempo. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa, tá bom? A mesma coisa é a revisão, certo? No caso das revisões, os atrasados são as diferenças não pagas em até 5 anos antes do pedido deste benefício, certo? Um exemplo aqui que eu vou dar a vocês. Um segurado recebe R$3.000 de aposentadorias, mas tem direito a 3.500. O segurado, certo? Pediu a revisão e a partir daí ele pode receber R$500 a mais, certo? Pela essa diferença do que ele deixou de receber até 5 anos antes da data que ele deu entrada aí no seu requerimento, certo? Agora, e na justiça? Como fica na justiça? Olha, o cálculo para pagar os atrasados no judiciário também é feito a partir da DR, data de entrada do seu requerimento, do seu benefício, certo? Mas, se houver pedido no posto, os atrasados começam a contar a partir da data de início da ação. Se for em revisão judicial, paga-se o valor até 5 anos antes do pedido. Então, no posto significa na agência do INSS. E se for pedido através da justiça, paga-se os valores até 5 anos antes do pedido, né, do benefício, certo? Quarta pergunta. As regras de cálculo são iguais para a justiça e para o INSS? A resposta é não. Há diferença no judiciário. O cálculo é fundamental para saber em qual instância entrar com o processo. E para determinar se o pagamento será por RPVS, requisição de pequeno valor, ou precatórios, valores acima aí de 60 salários mínimos. No caso, você tem direito a 70 mil, 80 mil. Então, isso aí já se chama precatórios. Abaixo de 62.700 se chama RPVs,
certo? No caso de cálculo, é feito com base nos salários mínimos, ações de até 60 salários mínimos, que é R$ 62.700, neste caso, são abertas aí no Juizado Especial Federal. Os valores maiores que geram processos na vara previdenciária comum, que é o RPV, certo? Olha só, são os atrasados, no caso do RPV, são atrasados de até 60 salários mínimos. Eles são pagos em até 2 meses depois da ordem de quitação pelo juiz na ação, né? Depois que o juiz julgou, bateu o martelo, o INSS não tem mais como recorrer, você tem 2 meses a partir daí para você receber esses valores, certo? No caso de precatórios, o que é precatórios? Como eu já falei, são valores pagos acima de 62.700, certo? São valores acima de 60 salários mínimos. O dinheiro é pago uma vez por ano pelo governo federal. Para entrar no orçamento anual, é preciso que haja liberação dos valores entre julho de um ano e de outro. O governo de um ano para o outro, né? Por exemplo, se liberar julho do ano de 2019, recebe o pagamento agora em 2020. Se liberar em 2020, só vai receber em 2021, certo? Para entrar, o governo tem até o dia 31 de dezembro de cada ano para pagar esses valores. Os cidadãos que tiverem pedido de pagamento expedido pelo juiz entre 2 de julho de 2018 a 1º de julho de 2019 receberá os precatórios ainda esse ano, que pode ser até o dia 31 de dezembro de 2020. Se não receber esse ano, poderá ser aí liberado no ano que vem, 2021, certo? Olha, no caso de correção de valores, certo? Os pagamentos feitos no INSS são corrigidos pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e é a inflação usada na correção dos salários dos trabalhadores. No judiciário, o dinheiro é recorrido pela IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, e há ainda pagamento de juros de moras, certo? Isso no caso de RPVS e precatórios, tá bom? Como é feito esse pagamento, no caso do tanto o RPVS como precatórios? Olha, para atrasados provenientes de concessões ou revisões nas agências da Previdência, o pagamento é feito diretamente na conta em que o cidadão recebe o benefício. Já no caso da Justiça, para ações na Justiça, o depósito dos valores ocorre em conta aberta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, em nome do segurado ou do seu advogado, certo? No sistema PAB. O que é o sistema PAB? Em situações excepcionais, o INSS faz o PAB, Pagamento Alternativo de Benefício. O PAB ocorre quando, por exemplo, há uma quitação de valores residuais em um benefício que já deixou de ser pago. Valores muito altos de atrasados no posto também gera PAB, certo? Então, no caso, resíduos de benefícios que já foi cancelado, já deixou de ser pago, mas você ainda tem resto a receber, certo? Exemplo, você teve um auxílio-doença, né? Por mais de 5 anos, e aí você vai recebendo, eles cortam aos poucos. Você vai recebendo 1 ano, depois 6 meses, depois 3 meses, depois 2 meses, depois 1 mês, e aí para, certo? Como sei quanto o valor eu vou receber? Quanto você sabe que vai receber no caso de um atrasado do INSS, certo? Olha só, os atrasados pagos pelo posto de uma agência do INSS podem ser consultados pelo meio histórico de crédito do cidadão.
no site Meu INSS ou no aplicativo do mesmo nome. É preciso ter um cadastro e senha. Para isso, o cidadão deve informar dados pessoais como nome completo e data de nascimento e CPF. Já no judiciário, a consulta é feita conforme o estado em que o cidadão mora. Segurados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, faz a consulta para saber se vão ter abolada ou não no STF 3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o site do trf3.jus.br. A cobrança de imposto de renda sobre os atrasados, muito importante. Olha só, pessoal. A cobrança de imposto de renda depende do total recebido. O número de meses em que a grana se refere ao tipo de benefício, da isenção concedida ao segurado e da idade do beneficiário. Valores recebidos acumuladamente podem ficar livres de imposto de renda. No reajuste, o valor mensal que o segurado tinha direito não está sujeito à incidência de imposto. Os cidadãos a partir de 65 anos têm direito à cota extra da isenção do imposto de renda e pagar menos imposto também. Quem é aí isento do imposto de renda, certo? Os aposentados que recebem benefício por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso de doenças graves, prevista dentro da lei, após passar por perícia, tem direito à isenção do imposto de renda, certo? Então, pessoal, essas são as perguntas muito importantes que eu sei que vocês aí vão gostar, certo? Vão tirar muitas dúvidas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que o senhor aí, o senhor Alan Gonçalves também tenha gostado deste conteúdo. Espero ter ajudado aí ele e outras pessoas, tá bom? Um beijo enorme e até lá.